Boa noite a todos. São exatamente 7h30 da noite aqui no Japão, né? 7h30 da manhã aí no Brasil. E a gente vai ver hoje, vai iniciar hoje o conteúdo da página 117. No livro, o conteúdo referente ao quarto bimestre, certo? A gente tá dando um salto aí, é terceiro trimestre, ok? A gente tá dando um pulo aí, a gente vai voltar depois para ver o conteúdo anterior. Só que primeiro eu vou trabalhar com vocês o imperialismo e o neocolonialismo, por quê? Porque a gente já começou a ver capitalismo, socialismo, e são assuntos que estão relacionados. Então, a gente vai ver agora o imperialismo e o neocolonialismo, para vocês entenderem um pouco das motivações do neocolonialismo, para depois a gente voltar para o capítulo anterior, certo? Como eu falei, esse conteúdo, para quem tem o livro, esse conteúdo ele está na página 117 do livro do quarto bimestre, certo? Só que a gente está no terceiro trimestre, ok? Até porque na escola a gente não trabalha com bimestre, só com trimestre, até o terceiro trimestre. E aí a gente começa a nossa discussão sobre esse conteúdo com essa imagem aí, uma imagem emblemática. Aí a gente vê pessoas de nações diferentes, certo? Rainha aqui no canto esquerdo da tela. A gente vê um líder general no meio, certo? A gente vê um japonês aqui no canto direito. Então a gente percebe pessoas de nações diferentes. Eles estão dividindo o que na imagem parece ser uma pizza, né? O que parece ser uma pizza. Essa imagem aí que parece ser uma pizza, você consegue identificar o nome aí, é a China, né? Essa imagem ela faz referência à divisão da China durante o processo de neocolonialismo. E aí uma pergunta que eu faço a vocês, né, é o porquê desse nome, neocolonialismo. Neo vem de novo, certo? Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, por exemplo, neonazismo. Neonazismo é uma nova denominação do que seria o nazismo. A gente conhece o nazismo lá da primeira metade do século XX, né? 1940, 1930 e pouco, né? E a gente conhece o neonazismo, que são pessoas adeptas do nazismo atualmente. Então, é uma nova denominação do que seria o nazismo. E o neocolonialismo, nesse caso, seria uma nova forma de colonialismo. Por que nova forma? Nova forma porque a gente já estudou um tipo de colonização que foi a colonização praticada a partir do século XV, XVI, né? E que se estendeu aí até o século XVII, XVIII, na América, na África, certo? Só que aí essa primeira colonização foi uma colonização que se deu em busca de riquezas, em busca de novas riquezas, né? E esse neocolonialismo, essa nova colonização que vai acontecer aí no século XIX, é uma colonização que vai buscar matéria-prima, certo? Para o processo de industrialização das grandes potências, né? Se na primeira colonização a ideia era obter riquezas, certo? A ideia do neocolonialismo seria então encontrar matéria-prima como carvão, minério, né? Para o quê? Para servir como combustível para o avanço da industrialização europeia. Ok? Vamos passando. Industrialização na Europa do século XIX. Esse neocolonialismo ele está essencialmente relacionado ao processo de industrialização da Europa. Como eu falei,
a principal ideia do neocolonialismo, a principal ideia desse novo tipo de colonização era obter matéria-prima, né? E essa matéria-prima ser levada para a Europa, certo? Para assim avançar no processo de industrialização, certo? Esses países asiáticos, países africanos, eles eram muito ricos em matéria-prima. Outra intenção desse processo de neocolonialismo era fazer com que esses países, né, essas colônias, na África, na Ásia, na América, era que essas colônias elas se tornassem consumidoras dos produtos europeus, né? E assim, mais uma vez, levar lucro para essas potências europeias. Aí, isso nos leva a uma análise crítica da situação. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que pensar na situação atual, porque é aquilo que eu sempre digo, em história nada se aprende de forma engessada, né? Em história tudo está relacionado. Então, vocês têm que fazer aí uma relação. Como vive a Europa hoje? Como vive os países europeus hoje, que a gente vai citar mais na frente, que principais países são esses? E como vivem os países asiáticos, africanos? Como é que esses países vivem hoje? Muito interessante a gente fazer essa análise para a gente entender o impacto desse processo neocolonialista nesses países, para a gente entender o resultado desse neocolonialismo, o impacto desse neocolonialismo nos países atualmente, certo? Essa imagem também é uma imagem bem emblemática, né? A gente consegue identificar aí 2 indianos carregando 2 ingleses em uma charrete, certo? E aí tem uma frase, não sei se vocês conseguem ler, mas tem uma frase na imagem que diz assim: uma das justificativas utilizadas por essas potências, as potências europeias, né, para legitimar a conquista de novos territórios, era a ideologia da superioridade da civilização ocidental em relação às culturas africanas e asiáticas. Ou seja, para praticar essa dominação, essa nova colonização, eles utilizavam um discurso civilizatório. Eles diziam que só os ocidentais poderiam civilizar essas pessoas. Não sei se vocês lembram, mas isso é um discurso muito parecido com o discurso utilizado durante a colonização praticada lá atrás, no século XV e XVI. O mesmo discurso. Inclusive a religião, ela vai se fazer presente também nesse novo tipo de colonialismo. Ok? Próxima aula a gente continua, pessoal.